Fala galera, não sou Jesus, mas estou de volta. É que eu ouvi tanta merda, mas tanta merda, que eu me revirei no túmulo pro lado, me revirei pro outro, me revirei pro outro, e aí acabei saindo de lá. Eu demorei um pouquinho para me apresentar, porque tinha que tirar aquela palidez, né? 2 séculos de túmulo não dava para aparecer assim. E aí o que eu fiz? Vim pro Rio de Janeiro. Aqui é o lugar para tomar um solzinho, ganhar uma corzinha e tu ficar pronto para se apresentar de novo. E aí comecei a dar uns rolés por aí. Dei um pulinho numa banca de jornal, li umas coisas, parei no boteco para beber uma cerveja, fui ouvindo conversa daqui, conversa dali. Caralho! 200 anos se passaram e a situação tá na merda, cara. Não acredito nisso. Vocês não leram o que eu escrevi, não? Será que eu escrevi em alemão, cara? Tava difícil de entender? Pensei, vou ter que comunicar tudo outra vez. Mas vou fazer uma versão simplificada, que senão a galera não vai entender. Decidi fazer uma revista. Só que chegaram lá pra mim falar, porra, barbudo, revista? Ninguém mais lê essa merda. Faz alguma parada pra internet, que aí a gente pode ser que entenda. Achei a ideia meio estranha, cocei minha barba. Mas não é que a ideia é boa? E aí tô aqui agora, pra esclarecer umas coisinhas e outras que eu já tinha dito tem uns 200 anos. Vamos lá, hein? A gente tem que fazer alguma coisa. Vou começar com essa matéria daqui, olha só. Dono da Zara desbanca Bill Gates na lista dos mais ricos do mundo. Até aí, parece que não tem nada demais, né? Alguns vão até dizer, vai ver que ele mereceu por isso e tal. Mas olha só que situação. O homem mais rico do mundo utiliza mão de obra escrava. Caralho! Tem gente que acha que para ficar rico é só trabalhar muito e não gastar dinheiro. Vou contar um segredo para vocês. Isso é uma bobagem. Isso não existe no capitalismo. A não ser, claro, para uma pequena minoria. E é uma razão muito simples. É que no capitalismo tem 2 setores. E a diferença entre privilégios e direitos entre eles é cada vez maior. De um lado, tem os que sobrevivem do lucro. E do outro, a grande maioria da população, os que dependem do salário. Em outras palavras, os patrões e os empregados. Os exploradores e os explorados. O dono da Zara e seus empregados, praticamente escravos. Só que para ver do lucro, o capitalista precisa de uma coisa chamada propriedade privada. Ele tem que ser dono das máquinas, das fábricas, das usinas, da terra. E ele precisa de mais uma coisa, e é aí que entra o ó do Borogodó. Ele precisa que tenha alguém que não tenha propriedade. Alguém que seja despossuído e que precise receber um salário por isso. O cara que está do outro lado, o cara que é trabalhador, ele não tem nada, nenhuma propriedade, mas ele precisa sobreviver. E para poder sobreviver, a única coisa que ele tem para vender é sua força de trabalho. E é isso que ele oferece. Olha a grande sacanagem dessa história. O capitalista não se contenta em ter a propriedade. Ele precisa ter a propriedade e garantir que o outro não a tenha. Porque só assim ele vai aceitar ceder a sua mão de obra em troca de um salário para poder comer e sobreviver. E a pior sacanagem de todas é que quanto mais gente sem propriedade existir, menor o salário que o capitalista precisa pagar para o trabalhador. Essa é uma lei inexorável ao capitalismo. A lei da mais-valia. Vamos imaginar a seguinte situação. Um homem precisa de 10 reais para se alimentar em um dia. E ele não tem nenhum centavo. A única coisa que ele tem é a força de trabalho dele. Então, ele oferece a força de trabalho dele para o capitalista. O capitalista tem mais do que os 10 reais que ele precisa para se alimentar. E paga de bom grado 10 reais a ele. Na primeira hora de trabalho dele, ele produz para o capitalista 10 reais em produtos. Ou seja, ele já pagou o que ele recebeu. Mas o capitalista não quer saber dessa troca benevolente de 10 por 10. Esse homem vai ter que trabalhar para o capitalista durante 10 horas no dia. No final do dia, ele terá gerado para o capitalista 100 reais e ganho 10. Os 90 reais são o lucro do capitalista. Agora, observe que perversidade. No dia seguinte, o capitalista, além dos 10 reais que ele já tinha para pagar a esse rapaz, ele tem mais 90 que esse rapaz gerou para ele hoje. E ele poderá contratar mais 9 rapazes que precisam, para aquele dia,
de R$10 para se alimentar. Ele terá no final do dia decuplicado seu patrimônio. E é assim que ele vai ganhando cada vez mais dinheiro sem nunca realizar nenhum esforço de trabalho. Camaradas, não se enganem. Toda grande fortuna é uma grande exploração. E a prova disso é que o homem mais rico do mundo usa mão de obra escrava. A invenção de que é possível enriquecer com o trabalho é a mentira que os capitalistas contam para naturalizar a exploração do trabalho. Assim, o empregado não só trabalha achando que pode ser que enriqueça, como ainda acha que o capitalista está lhe fazendo um favor, quando no fundo, é o capitalista que precisa do trabalhador, e não o contrário. Não é por acaso que o slogan do governo usurpador de Michel Temer é "não pense em crise, trabalhe". É porque o governo está do lado dos capitalistas e não dos trabalhadores. Os brasileiros só têm uma saída: lutar contra esse sistema e contra esse governo, e construir, coletivamente, com as próprias mãos, de modo consciente, uma sociedade que seja verdadeiramente livre e igualitária.